Boa tarde e a paz do Senhor Jesus a todos. Chegamos aí em mais uma tarde de sábado para transmitir essa live, aí uma película, uma partícula da Palavra de Deus que nós vamos trazer nessa tarde para abençoar a minha e a tua vida. Amém, amados? Nós se esforçamos aqui do outro lado para passar a semana aí preparando um esboço para que nós possamos transmitir aqui aí a palavra de Deus de uma forma ampla e universal, de uma forma que nós podemos observar, analisar e olhar e dizer: realmente é isso aqui que diz a minha Bíblia. E hoje nós temos uma palavra que vai... Sempre em minhas mensagens eu quero trazer uma palavra, amados. Eu não posso dizer assim diferente, mas uma palavra assim que você ainda não ouviu ou já está cansado de ouvir, e a interpretação sempre foi essa e essa. E às vezes a gente passa por cima do texto e vê que é aquela passagem. Mas lá na frente a gente descobre que aquela passagem nunca quis dizer aquilo. E é exatamente, Rafael Rocha, boa tarde para você também, Deus te abençoe. Mateus Campos, um jovem de Deus também está aqui nos assistindo, um homem de Deus, esse jovem. E Gedilson, né? Gedielson de Souza aqui. Hoje nós temos uma palavra que você possa talvez concordar comigo e talvez não. Tudo bem. Respeitar não é concordar, o raciocínio une, mas o pensamento ele divide. Isso que é o mais importante, o respeito. Mas ela vai causar choque em algumas pessoas porque ela é muito usada. Já está aí o texto. Você tem uma Bíblia aí? Vamos ao que interessa, você tem uma Bíblia? São 15 horas e 10 minutos na metrópole de Manaus, e outros lugares já são 16 horas e 10 minutinhos. Você tem uma Bíblia? Vamos lá para a primeira epístola, a primeira carta de 1 João. 1 João, vamos lá? Capítulo 4, versículo 20. É muito usado esse versículo hoje. E nós vamos ver que algumas coisas se tornam errôneo quando eu prego, porque eu não consigo, ou tive a incapacidade, a infelicidade de não alcançar esse entendimento e esse conhecimento, e eu preguei de uma forma errônea, não por maldade, mas talvez por produzir a mensagem de outra pessoa, seja ele meu líder, meu pastor, seja ele um diácono, seja ele um jovem, um adolescente. Às vezes eu produzi a mensagem de outra pessoa e não fui analisar o texto e olhar na minha interpretação e ver da que forma eu vou interpretar esse texto e ver e ter outra compreensão. Às vezes as interpretações são diferentes, mas o sentido no final ele se mescla, ele se encaixa, ele se ajunta com aquela outra interpretação. E assim é bom que nós vamos aí nos edificando através do conhecimento. A primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 20, diz dessa forma. Você tem uma Bíblia? Se alguém disser: eu amo a Deus e odiar o meu irmão, sou mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Repito, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É interessante essa passagem. E nós colocamos uma observação. A observação também ela é bíblica. Ela está no versículo 8, que diz assim:
aquele que não ama a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Repita a observação que está aí na nossa live. É o versículo 8 do capítulo 4, de que nós estamos lendo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante que a observação está dizendo que o amar se concretiza no conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus é exatamente a minha prática com o meu irmão. Isso é interessante, que se eu não tiver essa prática com o meu irmão, a minha ação possa ser desconhecida no momento que é assistida pelo meu próximo. A demonstração dessa prática, ela pode ser errônea. É incrível isso, que eu posso até ser ousado no que eu vou falar aqui. Nós temos um professor aqui de língua portuguesa, aqui o mestre Silvio, estuda comigo Ciências Teológicas, meu amigo Silvio, professor de língua portuguesa. Joanísio Martins, estuda comigo também aqui, teólogo. Rapaz, Leandro Pimenta aqui nos deixou uma mensagem. Leandro Pimenta lá da minha cidade natal, Laranjal do Jari. Boa tarde, meu amigo. Só na paz. A paz do Senhor, meu amigo. Estamos só na paz. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante que nós podemos ver. Mas nós vamos entrar em alguns versículos que é muito usado hoje nas ministrações, nos esboços, nas pregações. Talvez não seja usada por maldade, mas talvez por não alcançar a compreensão do que realmente quer dizer o texto, do que realmente o autor, o sentido que ele quis passar. Exemplo, nós lemos a epístola 1 João. É bom nós frisarmos e entender que o livro de Mateus, que também tem essas passagens, é bom nós saber que o livro de Mateus, ele é escrito para convencer os judeus. Eu tenho que frisar aqui essa fala, que aí nós vamos compreender o porquê esses versículos estão aí. Amém? O livro de Mateus, é bom frisar que ele é escrito para convencer os judeus. Convencer o quê? Para que a carta de judeus, ou evangelho de judeus, é escrito para convencer os judeus? Exatamente convencer os judeus que Jesus é o Messias. Para que se cumpra as profecias profetizadas pelos profetas acerca do Antigo Testamento, que viria ungido, Jesus Cristo de Nazaré. É bom frisarmos sobre isso. O Evangelho de Marcos, ele é escrito para evangelizar principalmente quem? Os romanos. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e é bom frisar que Marcos, ele era discípulo de Pedro. Porque se nós entendemos a escrita de Marcos, entendemos que ele é discípulo de Pedro. Ele era discípulo de Pedro. Então o Evangelho de Marcos, ele é escrito para evangelizar principalmente os romanos. Como nós vamos entender, ele é escrito para evangelizar os romanos na época. É por isso que o Evangelho de Marcos tem apenas escrito 4 parábolas. 4 parábolas, que exatamente essas parábolas vai indicar o porquê do evangelismo, ou evangelho de Marcos, para evangelizar os romanos. Aí vem para nós o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito, foi elaborado, foi construído exatamente para evangelizar quem? Os gentios. O Evangelho de Marcos é exatamente para evangelizar os gentios. Acerca do que? A embasa acerca da salvação de Jesus Cristo, principalmente para os desvalidos, para os pobres e os humildes de coração. Então, cada evangelho, ele tem uma direção, ele tem aí uma finalidade. É por isso que Mateus,
Marcos e Lucas e João, eles são evangelhos canônicos. Então eles foram canonizados. É bom nós entendermos isso. Porque eu tenho que entender isso, presbítero Edson, que é exatamente quando eu usar esses evangelhos no meu esboço, na minha pregação. Deixa eu baixar um pouco esse fundo musical aqui. Na minha administração, no meu esboço, eu tenho que atentar para que foi escrito Mateus, para que foi escrito o Evangelho de Marcos, para que foi escrito o Evangelho de Lucas. Aí eu vou ter cuidado no meu esboço, na minha pregação, na minha administração, com entendimento para quem foi escrito esses evangelhos. E assim eu vou ter cuidado na aplicação da minha mensagem. Isso é bom, isso é construtivo, isso é excelente, isso é gostoso e isso é edificante quando nós entendemos essas passagens. Isso é pregação, isso é evangelho. Mas qual é a conexão de 1 João capítulo 4, 20, com uma observação no versículo 8, nessa ministração sua, presbítero S? E a finalidade é exatamente acerca do amor. Olha, eu repito o que eu repeti no começo: respeitar não é concordar. Respeite a minha pessoa, mas discorde da minha ministração. Mas eu estou lhe dando base, vou lhe dar base. Mas o raciocínio une, mas o pensamento ele divide. É exatamente aqui que entra as interpretações, a forma que eu vejo, a forma que eu entendo, a forma que eu compreendo. Mas é bom frisar que todo texto da Bíblia, seja ele Novo Testamental ou Antiga Aliança, que nós possamos colocar nos verbos do infinitivo. Isso é o sucesso de todo ministrante, de todo obreiro, de todo pastor, de todo aquele que está na frente de uma obra, daquele que ministra e usa das escrituras para ministrar e a sua finalidade de alcançar, seja a área que for. Então, você é bom colocar nos verbos do infinitivo, compreender, analisar, verificar, estudar, aí, compreender. Aí você colocando aí, você vai conseguir, ainda mais entendendo para quem foi escrito o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, os canônicos, da Bíblia. E aí você vai entender melhor e vai ficar mais rico o seu esboço, para que você possa transmitir para os seus liderados e aqueles que estão assistindo. Mas eu ouso dizer que o problema dessa nova geração, que o problema do pentecostalismo, do neopentecostalismo e outros, estou dando um recorte aqui porque estou citando o nome, ou o problema do nosso Brasil é a ignorância da nossa política, até umas porcentagens na nossa educação. É a ignorância. E essa ignorância é exatamente a falta do conhecimento. A falta de entender, de compreender aquilo que está na nossa volta, aquilo que está no nosso meio, aquilo que faz parte do nosso meio. Mas é muito difícil você ler esse texto e com a bagagem hereditária que nós carregamos, adquirimos e trouxemos, e com o nosso conhecimento empírico, e levar esse conhecimento para cima do texto. Eu até entendo que a interpretação ela seja errônea, mas não com maldade de coração, mas por não conhecer e não ter o conhecimento. Mas pecamos e erramos, porque Oséias 4,6 está dizendo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Mateus 22, 29, meu povo erra. Eu posso fazer uma conjectura, uma interpretação e trazer para o século 21? O meu povo, em Mateus 22, 29, continua errando e continua errôneo na sua peregrinação, porque não examina as Escrituras, não observa as Escrituras, que é o poder de Deus. Esse seria a deficiência dessa nova geração que nós estamos vivendo, a ignorância, pela falta de conhecimento. E essa ignorância aplica nessa falta de amor. Eu analiso muitas ministrações e pregações, talvez você lá na sua instituição religiosa,
na sua denominação, na igreja a qual você frequenta, ou assistir um vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, aí pelos mediáticos, tem ouvido alguma ministração, e ali alguém tem falado dessa forma, tem usado talvez 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 6, é aqui que eu quero entrar na nossa mensagem. 1 Tessalonicenses, se você tem uma Bíblia, esse versículo ele é muito usado hoje nas igrejas. 1 Tessalonicenses capítulo 6, ou seja, 2 Tessalonicenses, depois nós lemos primeiro, que é o cumprimento do segundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 6 diz assim, ele é muito usado hoje. E isso vai em contra ao versículo que nós lemos. Mandamo-nos vós, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todos os irmãos que ande desordenadamente e não segundo a tradição que nos recebeu. Aí entra, eu quero fazer um recorte, aí entra aquela área daqueles irmãos que andam desornados na igreja, que talvez são errôneos e erram na sua peregrinação de fé, por não ter o entendimento e o conhecimento. E rapidamente esse versículo é usado para aquele que escandalizou, aquele que errou, que você se aparte. É aqui que nós erramos ou pecamos, se tiver o excesso no modo que eu uso e interpreto, segundo a Tessalonicenses 3,6. Sabe por quê? A carta de Tessalonicenses ela não é universal. Ela tem uma finalidade, um conceito e uma direção para uma comunidade tessalônica, os tessalônicos. E há uma dúvida se realmente Tessalonicenses foi escrito primeiro para eles, se não para filipenses. Então, nós usamos o texto no momento que nós interpretamos, e isso, amado, é universal e é amplo, é geral, é no mundo. Que nós usamos essa passagem para usar no esboço, na minha pregação, na minha ministração. Gente, e aqui que é a minha preocupação, que nós usamos uma carta da época, uma epístola da época, para aquele momento, para aquele local, para aquela comunidade, para aquele povo, para aquela língua, para aquele momento. Porque em nenhum momento o autor tinha concepção de mundo que se tornaria a Bíblia. E era a carta, não era a Bíblia. Porque o Novo Testamentário, as primeiras cartas a ser produzidas foram do apóstolo Paulo, foram as epístolas produzidas. Então, nós usamos esse texto errôneo para hoje aplicar em pleno século XXI, em um contexto totalmente diferente da época, em uma cultura totalmente da época. E aí, nós causamos um desastre, eu posso usar essa palavra, não de uma forma ou seja, de uma forma, como eu posso colocar, que houve maldade em querer impor essa passagem. Não, eu sempre quero deixar frisar aqui que talvez quem está ministrando não tenha esse conhecimento, não tenha a profundidade desse sentido que o apóstolo Paulo quis passar. E nós usamos no contexto de hoje. E a fala de Jesus Cristo é universal. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa fala de Cristo é universal e é ampla. Mas a fala do apóstolo Paulo não é universal. Não é universal que você pode olhar 1 Tessalonicenses 5,14. O apóstolo Paulo, ele muda a sua ideia. Mas espera aí. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses na 1 Tessalonicenses 5,14, o apóstolo Paulo muda essa ideia. Olha o pensamento. É por isso que é local. É para aquele momento, para aquela comunidade, para resolver as questões, os conflitos
as guerras, tanto civil como moral, para aquele tempo. Olha o que diz 5,14 de 1 Tessalonicenses. Exortamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordenados e consolais os desanimados, sustentei os fracos, sejais paciente para com todos que andam errôneo. Olha só! Cara! O apóstolo Paulo errou? Não, ele não errou. É porque são cartas enviadas. Ele enviou a primeira carta, ele escreveu uma coisa. Aí, quando melhorou o negócio, ele envia outra carta, dizendo agora vai, ajeitou, legal, bacana. Agora eu estou enviando outra epístola, outra carta. Leia aí, comunidade Tessalônica. É por isso que temos que ter cuidado. Romanos ele não fala também, apartai-vos dos irmãos, afastai-vos, desses se livrai-vos, desses nem andai, está dizendo, desses nem aprender que se afastaram da doutrina. Aí lá na frente ele está dizendo, desses que não compreendeis a doutrina, por favor, ajudai-o e não lançai-o fora. São cartas destinadas, elas não são universal, elas são destinadas àquele momento, àquela época. É isso que nós temos que prestar atenção e ter muita paciência no momento de aplicar os nossos bolsos. Porque se você lê, aí alguém pode aí do outro lado dizer assim, presbítero Edson, mas 2 Timóteo 3,16, tu te engana, Edson. Eu posso sim pregar e sair, tem que se afastar, tem que largar de mão, tem que abandonar esses irmãos aí, o fofoqueiro, o desordenado, o caluniador, aquele que errou, aquele que falhou, aquele que escandalizou, tem que se afastar mesmo. Você está pecando. Você está errando por não conhecer. 2 Timóteo, você pode dizer assim, mas 2 Timóteo 3,16 está dessa forma assim, toda a escritura é divinamente inspirada, aproveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E aí, presbítero Edson? Eu posso usar sim a passagem de Paulo. 2 Timóteo 3,16 se refere à velha aliança. Porque não existia o Novo Testamento nessa época. Não existia um Novo Testamento. E também não é universal. Mas a fala de Cristo é universal. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se te baterem uma face, dê a outra. Como a ti mesmo. Como é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Não tem aquela passagem? Alimente quem te persegue, dê de beber quem te aborrece, dê divertir os teus perseguidores. Não é fácil, mas é para que se cumpra o agape de Deus nas nossas vidas. É para que se cumpre o agape de Jesus, não o ágape, filósofo do apóstolo Paulo. É o agape de Jesus em nossas vidas. É para que se cumpra. Nós escutamos em alguma ministração, repito, uma forma errônea por talvez não conhecer. Está aqui meu amigo Saulo Tafarel, Itaituba. Confirma aí, Saulo Tafarel, se é Itaituba. Não me engano se é Itaituba. Um amigo aí desde criancice, né? Nós conhecemos. Confirma para nós aí embaixo, Saulo Tafarel, se é Itaituba. Não estou recordando. Faz tempo que eu não te vejo, hein, menino? Mais de 20 anos, bem dizer. Então, é errônea talvez por não conhecer e peca no excesso da aplicação conforme a sua interpretação. Vocês lembram daquela passagem de Marcos 12, versículo 30 e 31? Amarás o teu Deus de todo o teu conhecimento, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém? Gostoso, né? E o segundo versículo 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque esse segundo mandamento tal se cumpre no primeiro. Uau, gente, é lícito, é explícito, está claro.
o primeiro versículo de Marcos 12:30 só é verdade se Marcos 12:31 virar praxe na minha vida. Só é verdade se Marcos 12:31 virar prática na minha vida. É exatamente o cumprimento de Marcos 12:31 na minha praxe, na minha prática, do conhecimento da teoria e a prática, é exatamente o cumprimento de Marcos 12:31 é que vai ser verdadeiro Marcos 12:30. Porque se essa prática não aparece em Marcos 12:31, é mentira Marcos 12:30. E João 8:44 diz que filho do demônio é mentiroso e que mente, que está escrito em João 8:44, está lá, querer satisfazer a vontade do diabo, né? Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, e tudo que profere vem dele. É exatamente que quando eu quero me fazer por desentendido, entendido que o texto fala uma coisa, eu estou mentindo. E a Bíblia está dizendo que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, aí você, Edson, mas eu não odeio, mas você se encaixa nesses versículos e usa as passagens do apóstolo Paulo local para uma comunidade, porque nenhum deles tinha concepção de Bíblia naquele tempo, e não existia ainda o Novo Testamentário, o Novo Testamento não existia. Eles ainda eram focados ainda na velha aliança, e quando 2 Timóteo 3,16 fala, especifica da inspiração da velha aliança, não é a nova aliança. Não é a nova aliança. A paz do Senhor, meu amigo, sim, Itaituba, no estado do Pará. É isso aí, Saulo Tafarel, obrigado por confirmar, fica conosco, meu amigo. Faz tempo que a gente não se vê, né, menino? Acho que é mais de 15 anos, né? É muito tempo aí. Ou 20 anos, tá batendo essa porta aí, né? Então, é errôneo. E isso é uma passagem que muitos usam hoje em dia. Porque se entendesse que Mateus é um evangelho para convencer os judeus que viria o Messias e assim cumpriria as profecias dos profetas do Antigo Testamento, que sugeriam um ungido Jesus. Se entendemos que o Evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, é escrito exatamente para evangelizar os romanos, entendeu? Evangelizar os romanos, a gente vai entender o contexto. Aí nós entendemos que o Evangelho de Lucas é escrito para os gentios. E está aí a passagem de Lucas de 10:25, uma das passagens mais lindas que Jesus coloca, a parábola do bom samaritano. Aí passou lá quem? O sacerdote. Mas entenda, gente, sacerdote é Mateus. Ah, o sacerdote endemoniado, encapetado. Não é assim. Se você entender que o sacerdote que passa em Lucas 10:25, a parábola do samaritano, se encaixa no evangelho de Mateus, que é escrito por judeus, você entenderia por que o sacerdote passou direto. Se você entender que o levita que passa e não atende também aquele homem caído, passa direto e vai adorar Deus no templo, você vai entender o evangelho que foi escrito de Marcos para evangelizar os romanos. Aí se você entender o bom samaritano que para e ajuda aquele homem caído, passa óleo, você vai entender por que foi escrito o evangelho de Lucas para os gentios. Então, a mensagem de hoje é essa: ame seu próximo. Não me interprete mal, já estou pregando, ministrando aqui mais de meia hora. Mas você já escutou muito o seu líder, seu pastor, alguém que está na sua frente pregar, apartado desses irmãos, se afasta deles, não fala com eles porque está na Bíblia. É errôneo, por não entender o contexto, por não saber por que o apóstolo Paulo escreveu aquilo ali, por não compreender por que foi escrito daquela forma. Aí quando você vai lá,
Porque o apóstolo Paulo fala de uma forma, depois ele manda outra carta consertando, dizendo, não apartai-vos não, amado. Não faça isso não, para que se cumpra o amor de Deus. Não se afasta dos irmãos desordeiros não, por favor, não se afaste. Aí nós pegamos o versículo isolado e aplicamos para uma geração que nos assiste. Aí muitos vai propagando, muitos vai contribuindo esse ódio, esse pensamento errôneo, porque o pastor pregou que eu tenho que me afastar do irmão caluniador, do irmão. E nós erramos contra o amor de Jesus Cristo. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Você já ouviu muito isso, né? Apartava do irmão desordeiro. Ah, irmão, mas o amor de Cristo, irmão, está aqui na Bíblia. Olha, lê aqui, aí você lê na Bíblia, mas não entende que essa carta, essa epístola, foi mandado para aquela comunidade. Temos que entender o contexto de hoje, não é assim. Aí Jesus Cristo é universal. Jesus Cristo é amplo, dizer, não te afasta não, você tem que ajudar. Ai. Então, se Jesus Cristo é maior do que Lucas, Jesus Cristo é maior do que Marcos, é maior do que Mateus, é maior do que o apóstolo Paulo, Jesus Cristo é maior do que profeta, ele é maior do que tudo, ele é o nosso Salvador, então a palavra de Cristo é melhor do que todas essas palavras aqui. Nós temos que não nos afastar, procurar a melhor forma de ganhar o nosso irmão. Eu vou descer para o senso comum. Não é certo, mas eu vou descer. Mas de uma forma bem coerente e bem plausível. Eu vou descer para o senso comum. Só um pouquinho. Muita gente já me pediu para me afastar de A, para me afastar de B, para me afastar de C. A minha resposta foi essa. Eu me amo. Eu gosto de mim. Eu me valorizo. Eu me amo. Eu gosto de mim. Você entende o que eu quero passar? Então, se eu me amo, o erro do meu irmão não vai fazer com que eu me odeie a mim mesmo. Entenda o versículo. Quando eu odeio meu irmão, eu não amo a Jesus. Eu não amo a Deus porque eu nunca vi. Porque eu odeio a mim mesmo. Porque no momento que eu odeio meu próximo, eu odeio a mim mesmo. E é isso que eu não consigo ver. Eu quero jogar a minha interpretação para o erro do meu próximo. E não entende que a minha interpretação, quando foca no meu próximo, ela volta para mim, a minha pregação não vazia. Porque eu odeio a mim mesmo. Pegou aí? Ah, Edson, eu não sinto isso em mim. Não sente. Mas o discurso na sua voz, a propagação de falar para outro, te afasta de A, te afasta de B, é porque tu te odeia. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. O amor a Deus de toda a tua força e todo entendimento é mentiroso, é errôneo, quando não se cumprem em Marcos 12, 31, com amor ao próximo a ti mesmo. Porque Marcos 12, 30 é teoria, mas 31 é praxis. Junto aos dois. É prática. E é aí que tu te mostra que tu te ama. Como eu posso dizer que amo a Deus, e odiar o meu irmão? Eu sou mentiroso. Como eu posso odiar o meu irmão? Como eu posso odiar o meu irmão a quem nunca viu? Que vejo e dizer que ama a Deus a quem eu nunca vi? Aí o versículo 8 diz aí na nossa observação: aquele que diz que não ama o seu irmão, não pode amar a Deus. Estou trocando o versículo. Mas aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, não acreditou no amor de Deus. É isso, amado. Eu desci aqui no senso comum para falar isso para vocês. Que eu falo. Muita gente chega comigo, presbítero Ed, se afasta de A, se afasta de B. Os pessoal fala muito mal de ti, eu digo, mas o erro não está em mim. E o erro por não estar em mim,
O problema de estarem comentando sobre a minha pessoa não é problema meu, é problema de quem está, é problema de quem está comentando. Mas eu me amo. E se eu me amo, eu tenho paz com todos. Pegou aí? Então, muita gente usa essas passagens. Te afasta. A Bíblia está dizendo para te apartar e não entende a posição e para que foi escrito os evangelhos. Se ouvir alguém dizer, mas 2 Timóteo 3,16 está aqui, toda a escritura é inspirada. Ei, se trata da velha aliança, porque não existia a nova aliança nesse tempo. Esse versículo é a velha aliança. É por isso que eu expliquei para quem foi escrito Marcos, Lucas, Mateus. Vocês entendem agora? Por isso que eu expliquei. Isso eu estou passando aqui para quando você ouvir, dizer, olha, te aparta de A, te aparta de B. Gente, nem todo mundo fica para sempre naquele erro. E Jesus, para que se cumpra o amor de Cristo em nossa vida, para que seja verdadeiro, eu tenho que amar a minha pessoa. É por isso que eu desci para o senso comum. Quando as pessoas me perguntam, eu vou descer de novo. Edson, te afasta de A, te afasta de B, te afasta de C. Eu respondo, eu me amo. Então isso é uma resposta em dizer que eu amo aquela pessoa indevido de como ela é. Esse seria, talvez, eu posso colocar, sem medo de errar, não uma forma preconceituosa hoje das religiões. Não é uma forma preconceituosa que usa esse versículo, mas é uma forma discriminatória, por não conhecer o texto, o contexto, não ter o conhecimento do que está pregando. Prega e usurpa de uma autoridade que não é sua. Coloca nos seus sermões e nos seus textos uma pregação segundo a sua interpretação e aplica para os seus liderados e para aqueles que estão se assistindo de uma forma errônea por não ter o domínio profundo e o conhecimento daquilo que prega. E muitos propagandam suas mensagens, seus esboços, por mais que muitas lideranças grandes, tem liderança grande que bate no peito e diz, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Aí usa aquela passagem lá de Elias, e não entende o contexto. E prega uma heresia. E tem muita gente hoje afastado dos templos, das igrejas, que não passa mais porque foi odiado, porque errou, porque falhou e não teve uma segunda chance. E talvez até o líder religioso contribuiu, o pastor, o presbítero, contribuiu para que aquela pessoa não tivesse uma clemência, uma misericórdia e uma segunda chance, porque foi usado na ministração e na pregação da liderança, que o irmão não devia mais falar com aquele outro porque ele é desordeiro. É triste. Mas eu coloquei essa mensagem para nós entendermos um pouco o que é isso. Amém, pessoal? Vamos encerrar? Deixa eu agradecer vocês. A cada semana queremos nos esforçar para trazer todo sábado aí uma ministração coerente, plausível, de uma forma universal e ampla. Amém? Entendam a minha ministração de uma forma universal e ampla, e é por isso que eu transmito ao vivo aqui na rede social, no meu Facebook. Obrigado, Rafael Rocha, Matheus Campos, homem de Deus, Elcio de Souza. Obrigado, Matheus Campos, aqui de novo, homem de Deus, esteve com a gente aqui em Manaus. Israel e Alexandrino, né? Alexandrino, é isso. Deus abençoe. Leandro Pimenta, eu estou lendo só quem está presente, que a gente... Meu professor de língua portuguesa, Silvio Santos. Ô, professor, se eu for sair aí a forma do sentido, aí lá na sala tu puxa minha orelhinha um pouco para me consertar aí o sentido das palavras. Amém? Leandro Pimenta, lá da minha terra de Laranjal do Jari. Joanísio Martins ainda está com a gente também, ó. Teólogo Joanísio Martins aqui estuda comigo também, Ciências Teológicas. Elia Rodrigues Filho, que está com a gente aqui também. Jane Alves, Deus abençoe de uma forma. Maciele Souza, Cleiciane Santos. Edson Faria, meu xará, Deus abençoe. Nívia Caroline, não sei se é aqui de Manaus, estuda pedagogia comigo. Acho que é a Nívia que estuda pedagogia comigo aqui na Universidade Paulista. Joel Ferreira, Joel, meu amigo Ferreira, aqui de Santarém do Pará. Hernani Soares, Deus abençoe. Rosilene Rodrigues,
Sandra Hélia, né? Márcio Gomes, meu presbítero lá, eu acho que é o presbítero lá de Laranjal do Jari, é ele sim, meu presbítero em Laranjal do Jari, dirigente de igreja, Deus abençoe. Marcos Aurélio, meu pastor lá da Semeadap, Macapá, Deus abençoe. Neide Salles, esse nome é familiar, Deus abençoe. Saulo Tafarel lá de Itaituba, meu amigo, né, tá aqui presente com a gente. Saulo aí, nós vamos aí pegar uma empreita, né, meu amigo Saulo aí no final aí de 2 anos mais ou menos, né, Saulo, 1 ano e pouco, vamos pegar uma empreita aí na obra de Deus, vai ser coisa forte, terra. Jorlan Santana 2, Deus abençoe. Agora deixa só explicar antes de encerrar, amados, não vai afrontar, não vai chegar lá afrontando o teu líder, a tua liderança, pelo amor de Deus, cara. Eu sou presbítero de igreja aqui, eu sei o que eu estou falando. Não vai afrontar. É como eu sempre frisava, toda vez nas lacunas aqui na ministração. Gente, talvez ministrou por uma forma que não conheça o texto. Mas já que você agora aprendeu, tá aí a sua Bíblia, joga nos verbos do infinitivo, analise, sente. Olha, gente, eu sempre sou humilde para perguntar para quem sabe mais do que eu. Eu sempre sou humilde aqui para perguntar para os meus professores, os meus colegas que são alunos aqui comigo, que já têm uma formação, uma graduação aí superior, né? E eu sempre vou lá e pergunto quando eu estou com dúvida em alguma coisa. Isso não é vergonha não, isso aí é humildade, a gente aprender. Hoje ninguém vive mais só, nós aprendemos um com os outros, né? Amém? Então não vai confrontar ninguém. Mas é isso, amados, devemos amar, devemos se aproximar sim, né? O amor, né? A demonstração da prática ao meu próximo é exatamente o assistir na minha vida que eu amo a Deus. Entendemos aí os conceitos, entendemos aí as finalidades, né, de algumas passagens que nós lemos, para que época foi escrito, para aquele momento, né, para aquela ocasião, para aquele conflito, né, para aquela comunidade. Então Deus abençoe a todos e até o próximo sábado. Um abração aí do presbítero Edson aí, e nós vamos batalhar aí para o próximo sábado, nós trazer uma mensagem bem coerente para todos aí, somar aí no crescimento de Jalma Cruz, né? Douglas Matos, que entrou aqui com a gente, Valdenice Magalhães, estamos já no final da nossa live. Deus abençoe e até o próximo sábado. Uma tarde abençoada a todos. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.